Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Giro do Vicari, que recebe nesta semana o dono do maior feito do esporte brasileiro em uma edição dos Jogos Olímpicos, Joaquim Cruz, medalha de ouro nos Jogos de Los Angeles em 1984. A sua medalha na prova dos 800 metros foi eleita por próprios atletas brasileiros como o grande feito do esporte nacional. E realmente não é por acaso, porque foi uma vitória espetacular. E é muito legal e até de arrepiar a maneira como o Joaquim relata cada metro, cada segundo daquela prova histórica no estádio Coliseu de Los Angeles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não só disso, claro, mas toda a história do Joaquim, o sonho dele de criança de um dia competir nos Estados Unidos, não no atletismo, mas no basquete, como aconteceu uma reviravolta na carreira dele e também, claro, em sua vida. E hoje, no alto de sua experiência, com toda a sua vivência, ele relata e tem uma visão muito especial de tudo que viveu e passa isso também de uma maneira muito especial. Então vamos lá, tá? Olha, quero que vocês curtam o canal, se inscrevam, vocês vão me ajudar bastante fazendo isso, também indicando para os amigos, deixando comentários, não só o canal no YouTube, mas também o podcast. Então vamos lá, tá, pessoal? Porque havia muito tempo eu tentava conversar com o Joaquim, não estava dando certo, não estava batendo a agenda, mas bateu e tenho certeza que valeu a pena. Vocês vão curtir. Eu agradeço a oportunidade, desculpa pela demora, mas encontramos o dia e horário aí que deu certo para você e para mim. Obrigado, hein? Ah, Pela não, é. paciência. Imagina. A gente, para conversar com você, a gente espera o tempo que for. Mas não pode esperar muito não, rapaz. Ô Joaquim, faz pouco tempo, inclusive, você acompanhou aquela Rede Globo fez com grandes atletas brasileiros um momento olímpico do Brasil, o maior momento, e o seu grande momento em Los Angeles foi o escolhido por outras grandes lendas e outros grandes ídolos do esporte. O que isso representa para você? Isso aí foi... Depois que você fica velho, quanto mais velho você vai ficando, né? Quanto mais tempo passa depois da sua conquista, mais você passa a valorizar o feito de forma melhor, né? E ver a conquista com os olhos diferentes, né? No meu caso, por exemplo, eu que ah, trabalho como treinador, hoje eu vejo a dificuldade que é para você encontrar um atleta com todas as características de um vencedor olímpico, né? E trabalhar aquele atleta durante anos para chegar ao pódio, né? Às vezes você dedica a vida toda com um atleta, tentando ajudá-lo ou ajudá-la, né? E você não conquista, não conquista esse feito, né? E quando eu fiquei sabendo que muitos acompanharam, muitos até hoje eles valorizam aquele momento, foi super uma emoção muito grande. Mais ainda por atletas pessoas que na época me viram correr e se tornaram grandes campeões, né? Como o Roberto Scheider, né? Eu inspirei ele a começar no esporte, né? E ele é o atleta que mais medalha de ouro tem, mais medalhas tem pelo Brasil, né? Uhum. Isso é muito gratificante, você saber que eu indiretamente fiz parte daquele trabalho dele. Não conquistou só a sua, você ajudou a outras medalhas também, né, Não, serem mas, conquistadas. mas isso aí é o mais importante do esporte, né? Porque você tem uma experiência com esporte, você nasce, vive o esporte, tem conquistas, derrotas, e você morre. O capítulo que você constrói no esporte, ele tem um final, né? E, e durante esse processo todo, a experiência que você passa pelo esporte, ah, momentos de dificuldades que você Uhum. tem, suas escolhas, os seus sacrifícios, as amizades que você constrói no meio do caminho. No final de tudo, não é o que você vai usar para, se você trabalha no esporte, é o que você vai usar para motivar outros atletas, né? Você não fala é claro que todo atleta
cobiça subir no pódio olímpico, né? Ou vencer qualquer campeonato que ele está disputando, né? Mas no final o que realmente fica guardado é eterno, é a Eternizado. experiência, Isso. é a experiência, não medalha em Aham, si. aham. Mas aí eu vou discordar de você, porque você falou que morre, né? O atleta constrói e morre. E vocês são imortal, um cara que Não, mas a conquista, história fica, né? a A história história fica. fica. Isso. Quando eu falo, foi bom você tocar nisso aí, porque morrer no sentido ah, antes da morte chegar, Aham. deixa eu explicar a morte, né? Você sente que o final daquele capítulo está chegando, tá? Você sente, pessoalmente, eu sentia, antes eu não estava nem aí, eu detestava atletismo. Aí me convenceram a praticar o esporte e eu pratiquei, decidi, eu falei, não, vou ver até onde eu vou com essa loucura, né? E e vivi a minha loucura durante um período. E aí você, quando está chegando ao final dessa loucura, você percebe que o seu fim está chegando. E eu queria praticar o atletismo, queria treinar, queria praticar, queria continuar competindo no nível olímpico e mundial, né? Aí você abandona o esporte e você fala, eu nunca mais vou praticar o esporte nesse nível. Eu nunca mais vou treinar, eu nunca mais vou me dedicar no esporte nesse nível. É quando eu falo que você morre, aquela fase da sua vida, você nunca mais vai ter. Você Sim. pode até tentar, mas a competir como um atleta olímpico ou mundial, nunca mais. É aquela frase do Falcão, né? Que um jogador de futebol morre duas vezes, quando se aposenta e depois, né? Quando realmente Pois é, não, É? plenamente, concordo plenamente com ele. É Aí isso você daí. começa um outro capítulo na sua vida, né? Como Aham. gestor, como treinador, como eu fui, né? Aí, mas como atleta, é uma morte até prematura, né? Porque Sim. se você consegue seguir sua carreira por 22 anos, né? Como eu fiz, como 25 outros atletas, você teve uma vida completa, né? Mas tem aqueles que tiveram lesões, acidentes, que não conseguiram Uhum. completar ela, ter o capítulo completo, né? Agora, você está falando agora com uma experiência enorme, com vivência de tudo que você conquistou e já passou por outros atletas também. E lá, quando você tinha 21 anos e estava assim, numa véspera de uma final olímpica? Não, na verdade, eu vim para cá com 18 anos, né? Uhum. San Diego. Vim para cá e era um sonho que eu tinha desde criança, né? Desde o basquetebol, um garoto adolescente, né? Que era vir para os Estados Unidos jogar basquete, né? E meu professor de basquete, o Luiz Alberto, me convenceu de que o atletismo eu teria mais chance de realizar esse sonho, né? De vir para os Estados Unidos, a fazer a faculdade, né? Ele no basquetebol você vai ter que mudar para São Paulo, Rio de Janeiro, porque em Brasília, Taguatinga não vai vingar não, né? Foi quando eu mudei para o atletismo, né? Um americano plantou essa possibilidade e eu acreditei no americano, né? E isso eu tinha 14 anos na época. Falei, eu vou para os Estados Unidos e utilizei o atletismo para realizar esse sonho. Então eu vim para cá quando eu tinha 18 anos, aprendi inglês, aprendi sobre a cultura, entrei na faculdade e quando eu fui em Los Angeles, então no Brasil eu vivi o meu mundo ordinário, aquele mundinho simples, né? Quando eu vim para cá, eu tive que renascer, tá? Um adulto renascer e ter que aprender o idioma, dependia do meu treinador para me levar nos lugares, a conversar por mim e praticamente pegava na mão mesmo, né, para realizar, fazer as coisas. E de 81 para 84, eu tive 3 anos de educação, da cultura, e quando eu cheguei em Los Angeles, eu já estava cursando a universidade, correndo pela universidade lá, ganhando, vencendo as provas. E em Los Angeles, eu me senti em casa, não era mais um mundo desconhecido.
uma vantagem de você competir nos Estados Unidos é que quando você vem aqui, toda a prova que você participa, ela é uma prova internacional. Tá? Tem vários americanos, europeus, africanos. Então, a minha experiência, a minha passagem universitária me deu cancha para chegar em Los Angeles. Falei, não, esse aqui é o meu mundinho ordinário, não é mais desconhecido. Isso ajudou muito. Até quando você... Isso também é o que falta para muitos brasileiros, né? Ele pratica esporte no Brasil, ele tem a oportunidade de competir na América do Sul. Aí, de América do Sul para o mundo, é um salto muito grande. Então, quando ele sai do Brasil, a América do Sul, para competir na Europa ou nos Estados Unidos, é um mundo completamente desconhecido. Então, a gente tem que dar mais oportunidade dele viver nesse mundo antes de uns Jogos Olímpicos ou Mundial. Senão, quando chega no Mundial e numa Olimpíada, é tudo novo, os adversários, né? Claro que cada vez mais essa distância diminuiu, né? Mas mesmo assim, é uma experiência que você, por exemplo, já não tinha aquele frio na barriga. Você já estava em casa, como você falou, né? Não, eu estava em casa porque eu conhecia os meus adversários. Sim, eu sim. cheguei até a treinar com meus adversários. Tá? Na Europa, eu dividia hotel com o adversário, comia a mesma comida que era servida para eles, eu comia, o mesmo local que eles faziam os treinamentos finais, eu usava aqueles locais. Então, o nosso brasileiro, os atletas brasileiros têm que viver essa experiência. Mas, como você falou, mudou muito, o mundo encolheu, né? Ele está encolhido, então o atleta ele já consegue acompanhar o adversário dele pela internet, pelo celular. Então mas é diferente você estar lá treinando com o seu adversário e dividindo o seu espaço com ele, né? Isso aí é muito importante na preparação mental como física. Mas como é que foi essa história? Ele era o seu técnico de basquete e depois, como é que você virou para o atletismo e ele foi junto com você? Não, na verdade eu vim com ele, né? Mas ele era o seu treinador de basquete. Aí ele falou: vamos para lá porque no atletismo vai dar jogo, é isso? Isso, não. O Luiz era meu professor de basquete, de educação física no SESI de Taguatinga, né? Lá em Brasília. Era meu professor. Eu comecei no basquete, a iniciação com o Luiz Alberto. 2 anos depois, ele descobriu que eu tinha potencial mais no atletismo do que no basquete, né? Pelos meus resultados, pelo meu comportamento e desempenho nas corridas, e me convenceu em mudar de esporte. Ele me convenceu e ele passou a ser o meu professor, meu treinador de basquete. Ele era o nosso treinador de basquete, não. Ele era nosso treinador de basquete, ele passou a ser o meu treinador pessoal do atletismo. Então, eu comecei com ele e continuei com ele. E quando eu corri o recorde mundial do juvenil, eu recebi uma bolsa de estudo aqui nos Estados Unidos e o Luiz algumas promessas de trabalho, então nós viemos aventurar juntos no mundo desconhecido. Eu vi uma entrevista sua, até procurando aqui algumas coisas sobre a sua carreira, no Correio Brasiliense, em 81, já que você falou desse recorde mundial, júnior, né? E dia 1º de julho de 81, a manchete é a seguinte, ó. Joaquim Cruz desabafa, quebra recordes e não tem alimentação ideal. Aí na matéria você fala assim, ó, falta um apoio das autoridades. Por exemplo, eu treino muito, consigo bater 2 recordes sul-americanos e continuo tendo problemas na alimentação. Isso com 20 e tantos anos, você já tinha essa noção e já tinha essa reclamação. Olha, a reclamação, talvez a reclamação não devia foi incorreta, né? Porque é aquilo, quanto mais tempo você vive, você percebe que eu, por exemplo, eu tenho o maior orgulho do meu início no esporte no Brasil. Tá? Antes do esporte e
lá com o Luiz Alberto, eu dei muita sorte de encontrar a pessoa certa no momento certo da minha vida, e ele me desenvolveu para ser o atleta que eu fui. Entendeu? Na época, eu desenvolvi uma úlcera com 15 anos de idade. Então, a alimentação não era adequada para um garoto adolescente que tinha úlcera. Na minha casa, a gente dividia 1 litro de leite, por exemplo, um alimento que tinha que antiácido, né? Com 8 pessoas. Mas o nosso feijão com arroz, um pedacinho de carne, muita verdura e fruta, essa é a alimentação ideal para o atleta. Então, hoje eu tento pregar isso para os meus atletas aqui, para poder perder peso, para ter uma alimentação balanceada. Então, na época, eu reclamava de uma das melhores alimentação do mundo, achando que, porque eu não tinha sobremesa, não tinha isso, não tinha aquilo, era uma alimentação ruim. Mas é claro que quando você sofre de úlcera, você tem que cortar muita coisa na sua alimentação. Então, não tinha como substituir uma alimentação pela outra. Não tinha um luxo. Quem conseguia isso era o Luiz Alberto, tá? Através de um amigo, de um amigo, de um amigo que oferecia uma cesta básica para poder cuidar de mim, de um garoto jovem que precisava de mais proteína, de mais carboidrato e mais leite na alimentação. Uhum. Ô, Joaquim, hoje você acompanhou todo esse desenvolvimento e você está ainda envolvido com isso e está extremamente atualizado com o que tem de melhor no atletismo hoje. É mais fácil? É mais difícil? Você acha que você teria tempos melhores? Onde que está a principal mudança? Está em equipamento? Está em técnica de treino? Está em alimentação? Onde que está? Olha, nós temos desafios diferentes hoje. Tá? Eu agradeço muito de não ter nascido com a tecnologia de hoje, né? Porque se eu tivesse nascido com a tecnologia de hoje, com a facilidade que nossa criança brasileira tem hoje, junto à televisão, por exemplo, tá? Eu não teria chegado onde eu cheguei. A natureza me forçou a adaptar a natureza, né? O que tinha na época. Eu, por exemplo, eu comecei o esporte com 11 anos. Antes disso, eu era um garoto que praticava o esporte, atividade o dia todo, em tudo quanto é lugar. Eu andava bastante, eu ia na mata subir em árvore, eu jogava futebol pela manhã e pela noite, à tarde, quando colocaram eletricidade na minha rua, a gente jogava o futebol à noite também. E tudo isso me preparou para ser um atleta. Tá? Hoje, por exemplo, quando eu comecei a treinar, a gente treinava 6 a 8 meses antes de aparecer na televisão. Então, eram 6 meses se preparando para poder aparecer na televisão ou ter uma foto no jornal. Hoje, nós temos o celular, que é instantâneo. O garoto faz um treino e já sai com o celular na mão, correndo para mostrar para todo mundo que ele está fazendo o treino. Então, até isso facilitou na minha vida. Por exemplo, eu visualizava a competição antes dela acontecer e me visualizava vencendo para mim poder sair no jornal no dia seguinte, porque aquilo me agradava. Tá? Fazia parte daquela preparação mental, daquela preparação no esporte. Hoje, o garoto já recebe uma gratificação ali segundos durante o treinamento. Isso não é bom. Tá? Então, ele tem desafios diferentes, tá? O praticante de hoje. Eu só espero que eles não tenham os mesmos desafios que eu tive na pista para treinar. Tá? Gostaria que ele tivesse mais competições, mais oportunidades para viajar, por exemplo, porque eu vim para cá, eu tive que sair da minha zona de conforto para me adaptar num mundo desconhecido. E nosso atleta
O atleta brasileiro ele precisa de oportunidades iguais. Isso é bem interessante, porque para você ter o que hoje é uma curtida numa rede social, você precisava treinar uma temporada inteira, ganhar a prova, para aí a sua foto sair ali no jornal. Hoje o Bruno, cara... Hoje eu treinei e tal, fiz aqui meu treininho, já postei, já tem o pessoal ali me gratificando, como você falou. Bruno, eu tive que ser recordista sul-americano, tá? Juvenil, para poder conseguir um patrocínio. Hoje, as nossas empresas patrocinam não o atleta que tem recorde, não só os atletas que têm recordes sul-americano, mas sim o atleta que tem mais seguidores. Tá? Então, você vê como é que está. Às vezes o atleta que não é medíocre, é o atleta que não tem resultado expressivo ainda, ele está recebendo um salário porque ele tem bastante seguidores. Então você vê como é que está o desequilíbrio. Tá? Uhum. Ele é recompensado não pelo o resultado, pelo suor, pela dedicação dele, mas nas fotos que ele posta no Instagram, no Facebook, porque ele está representando um patrocinador que está vendendo o produto. Tá? Isso é importante, mas a gente tinha que ralar para poder chegar nesse nível. Hoje não é. Mesmo aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos tem atleta que ele não tem resultado nenhum expressivo, mas ele tem mais contrato do que aquele que é recordista ou campeão olímpico, paralímpico, porque ele é popular. Tá? E isso é diferente. Uhum. Talvez uma, não sei se inversão aí de valor, mas eu não sei se o atleta no meio desse caminho vê, olha, é mais fácil eu ir por esse lado, talvez é mais fácil eu ser popular aqui do que eu buscar a minha medalha olímpica e meu recorde mundial. Talvez seja um caminho mais curto. O caminho é mais curto e menos estressante, tá? É. E a aventura ela não tem tanto risco, né? É uma jornada com menos riscos, né? Com Uhum. menos situações aventureiras, né? Uma vez eu tinha um atleta no Brasil que estava indo muito bem, isso nos anos 90, né? Estava muito bem. Eu perguntei a ele se ele não tinha vontade de vir para cá, passar uma temporada aqui nos Estados Unidos treinando para chegar, se preparar melhor para a Olimpíada, né? Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu perguntei, quantos carros esse corredor é um corredor de rua, né? Uhum. Era um corredor de rua. Eu falei, quantos carros você ganhou esse ano? Ganhei 4 carros. Quantos contratos você tem? Não, tem contrato com 2 empresas. Eu falei, esse rapaz jamais vai querer aventurar nos Estados Unidos, porque ele já tem tudo que ele tem no Brasil. Inclusive, eu falei, o que você faz com esses carros? Não, os carros eu vendo e guardo dinheiro, investo, já comprei a casinha da minha mãe, já tenho minha casa própria. Então, ele não tem que passar por uma aventura longa para conquistar, obter o que ele quer obter, que é Uhum. uma qualidade de vida melhor, uma casa e dar oportunidade para a família dele, né? Então ele não teve que ganhar a Olimpíada para poder comprar o carro, como foi no meu caso, né? Isso eu brinco com os meus meninos. E aí, pai, quando eu me formar, você vai comprar um carro para mim? Eu falei, não, você vai ter que ganhar a Olimpíada primeiro para ter seu carro. É. Brincando. Mas assim, tem uma coisa também, hein? Acho que você está falando dessa coisa aí, dessa recompensa, da curtida, da exposição, mas você tá ali 2 voltas para ganhar uma medalha de ouro e você tá virando, fazendo a última curva e passando à frente. Acho que essa sensação não tem igual, Joaquim. Deve doer muito para chegar até lá, mas não tem igual, hein? Não tem igual. E as memórias que você constrói no meio do caminho, porque é durante o processo que você
vai tomar suas decisões, você vai a conhecer quem você é como pessoa. Aí é o que fica, né? É o que fica. As amizades, os momentos tristes, né? Eu passei por várias operações, tá? Cada uma delas me ensinou de forma diferente, tá? Não é que você tem que passar por uma operação para aprender nada. Isso aí eu não desejo para ninguém, né? Mas a cultura que eu vim para cá com 18 anos, como eu disse, eu tive que renascer num outro país. Eu vim para cá com a passagem só de vinda, porque quando eu saí do Brasil, eu falei, não, eu vou aventurar, eu quero ver até onde eu vou com essa loucura. Então, eu tive momentos difíceis, tá? Momentos que eu tive que seguir com a minha jornada ou não. Tá? E hoje eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Tá? Acho que o processo ele ensina muito e eu aprendi com o processo e tenho aprendido. Uhum. O resultado final é consequência do processo, né? Isso eu dou muito valor a isso. Você falou também, né, sobre essa questão de confiança, de como era estar habituado, mas você era muito jovem. E naquela Olimpíada você acho que vai ganhando confiança também durante a competição, durante eliminatórias até chegar à final. Como é que foi esse ganho de confiança? Quanto isso é relevante em uma final olímpica para você montar a sua estratégia e chegar ali no dia da largada e falar assim, ó, eu tô pronto agora? Todo mundo acha que a final foi a mais importante de todas as provas. Eu tive 4 dias seguidos de competição, né? 3 eliminatórias antes de chegar à final. E cada dia, cada prova, ela foi me ensinando. Cada dia eu aprendi coisa nova sobre as minhas condições, a minha mente, né? As minhas condições físicas naquele momento, né? E que a, a semifinal, por exemplo, foi uma prova super importante antes da final, porque eu descobri coisa durante a corrida que eu nunca que era totalmente desconhecida. O arrepio que eu senti na final, eu descobri o arrepio um dia antes. E falei, pô, é isso que correr 1:43 a 87, uma coisa assim, na semifinal, melhor marca da minha vida. E senti o que eu senti nos últimos 100 metros, falei, pô, eu vou correr o recorde mundial amanhã, porque eu aprendi uma coisa nova no meu corpo, na minha mente. Então, eu fui para a final para repetir praticamente o que havia ocorrido no anterior e melhorar. Não, não, e aí você tem, mas na final você tem 1,43 ou você tem 1,41, não tem? Não, quando eu fui para a Olimpíada, o meu melhor era 1:44,04. Tá. E eu abri com 1:45, segundo dia 1:44, terceiro dia corri minha melhor marca pessoal, Tá. 1:43,87, uma coisa assim, e na final 1:43 cravado. Aí um mês depois eu corri 1:41. Caramba. Como você comentou, você é diferente em todas as Uhum. provas. Uhum. Tá? O atleta é diferente na primeira competição. Ele aprende coisa na primeira competição que vai ajudar ele a se preparar na segunda. É por isso que não é que fica mais fácil, né? Se você tem várias eliminatórias. Você sabe gerenciar o estresse de forma diferente. Você consegue se preparar de forma diferente. Se você está vencendo, no meu caso, eu estava vencendo todas as provas, um dia que você venceu vai acumular no segundo dia, na vitória. Tá? E eu tive a oportunidade de vencer todas as minhas eliminatórias, me transformar num gigante na final, né? Então, na final, eu me transformei num gigante e corri de forma que um gigante correria e sentiria.
Agora, você E tinha adversários, não era só você o seu tempo. Quanto a atitude deles durante a prova muda a sua estratégia, o quanto você precisa observar, ou especialmente naquela final, você precisou observar para fazer a sua prova? o que aconteceu na semifinal? Tá? Na semifinal, nas duas primeiras eliminatórias eu corri na frente. Na semifinal eu saí para correr na frente, mas o americano decidiu impor um ritmo mais forte. Eu simplesmente falei, vou deixar o cara. O ritmo eu já impus um ritmo forte. Ele quer melhorar, que vá, né? Aí por volta antes da primeira volta, ele estava o americano na frente, eu atrás dele, né? O queniano saiu atrás de mim, me passou e passou o americano. Ali, o queniano me deu uma indicação de que ele estava correndo sem nenhum controle emocional. Tá? Ele estava correndo na loucura. E aquela informação que eu obtive na semifinal, eu usei na preparação para a final. Tá? Depois que terminou a prova, à noite, eu conversei com o Luiz Alberto, né? Nós conversamos sobre a tática para o dia seguinte. O Luiz perguntou o que eu estava pensando. Eu falei que achava que o queniano ia fazer igual que ele tinha acabado de fazer na semifinal, né? Que ele estava correndo sem nenhum controle emocional e que eu ia segui-lo caso ele tomasse aquela a decisão, né? Durante a corrida. Mas se ele não fosse para frente, eu já estava preparado para correr na frente e me sentia bem correndo na frente. E foi o que aconteceu na final. O queniano saiu na frente e eu só usei o queniano para poder controlar a prova e me preparar emocionalmente para o que ia acontecer no finalzinho. Isso deve É, passar um filme ainda hoje na sua cabeça? Como é que é reviver isso? você, agora não é mais aquele filme visto, né? Porque quando aconteceu, me recordo de alguns momentos durante a prova, né? Primeiro 150 metros, quando eu tive um momento de dúvida, vou ou não vou, né? Às vezes com o estresse, né? Você tem, no meu caso, eu tinha duas táticas de corrida, né? Mas ali, quando você começa, você dá espaço para o momento. Meu Deus, é muita coisa para mim. Tá numa final olímpica, né? Aí eu decidi, não, vou continuar com minha tática e vou para frente, né? Aí a segunda acordada que eu tive, né? Que eu lembro foi ali na altura dos 200 metros que o queniano estava na minha frente e o americano querendo entrar ali, eu tive que diminuir porque eu ia esbarrar no queniano. Então eu abri os braços para poder me equilibrar, né? Aí não lembro mais de nada. Aí eu me lembro que nos últimos 300 metros, ali na altura, que eu falei para mim mesmo, não vai ainda, paciência, controla. Então, se você assistir a prova, o tempo todo eu corri a prova vigiando o Sebastian Coe. Né? Uma coisa que eu coloquei na minha mente, eu observei, eu assisti várias provas do Sebastian Coe quando ele corria 800, né? Que ele era baixinho, mas ele tinha uma frequência, uma velocidade, uma resistência enorme. Né? Ele conseguia mudar de um ponto para o outro muito rápido. E eu não queria ser surpreendido por ele. Né? Eu não queria cometer o erro que ele cometeu em Moscou e ficou em segundo. Né? Então, se você percebe, na minha corrida, cada 5 passadas eu dou uma olhadinha para o lado para ver, porque eu estava na frente, né? Então eu queria ver onde é que ele estava. Né? Então, a maior parte da corrida eu fiz esse exercício, né? Eu olhava para o lado nos últimos 120 metros, né? Que foi na hora que eu, o que eu havia sentido no dia anterior, que na verdade no dia anterior, na semifinal, na altura dos 120 metros, eu vi o Sebastian Coe, que estava esperando para a prova dele, né, assistindo a minha prova. E aquilo
me arrepiei todo, porque o Sebastian Coe, me espelhei do jeito que ele corria, era o recordista do mundo, né? Imagine você, um garoto, sendo assistido pelo o recordista do mundo, né? Foi na hora que eu me arrepiei, na semifinal, né? E na final, eu tentei resgatar aquele sentimento, né? Porque eu sabia, se eu me arrepiasse, eu não ia me travar. Tá? Aquela dor do ácido lático não ia, a minha emoção ia ser maior do que a dor do lático ácido. E foi. As raias, elas se embaçaram todas, tá? As linhas, eu não conseguia ver linhas nenhuma. O povo parecia que estava derramado e eu senti aquele arrepio e a sensação foi a sensação de voar, né? E eu consegui manter aquele voo até atravessar a linha de chegada. Nossa, é poético isso, hein, Não, Joaquim? É foi o que bonito, hein? aconteceu. Foi o É que verdade. aconteceu. Às vezes a poesia não é real. Essa é uma poesia real. Foi o que aconteceu. E outra coisa que surgiu na cabeça foi: o que você sentiu quando você atravessou a linha de chegada? Eu tive aquele momento de acordar. Eu falei: meu Deus, obrigado, meu Deus. Assim, né? E ali eu já fui na direção de algo que eu tinha planejado com o meu síndico, né? Que era pegar a minha bandeira do Brasil, que eu tinha entregado para ele, caso ele fosse assistir. Ele falou que ia, né? Aí eu fui na direção dele e peguei a bandeira e dividi aquele momento com o povo brasileiro. Uhum. Ô, Joaquim, é verdade que você quase chegou atrasado na final? Pegou trânsito, essas coisas Não assim, cheguei teve? atrasado, mas teve, quando saímos da Vila Olímpica, né, da vila lá da UCLA, tinha um engarrafamento muito pesado, o ônibus não andava. Eu olhei para o Luiz Alberto, ele parecia a, a, a pintura, o grito, né? E eu evitei olhar para ele porque ele estava super nervoso, mas o ônibus chegou a tempo. Não o Deu tudo suficiente certo. para fazer a preparação que estava sendo feita antes da final, né? Mas eu cheguei a tempo para fazer o aquecimento sem ter que correr. Eu acho que até isso funcionou de forma me ajudou de forma diferente, porque em vez de aquela distração do ônibus ajudou a minha mente não pensar tanto na competição, né? E testar ela mesma, né? Teve momentos que durante a viagem ali, né, quando o ônibus não andava, eu cheguei a até querer não chegar no Coliseu, mas não consegui. Não consegui pensar nisso. Uma coisa, quando você está bem, quando você está bem preparado psicologicamente, a possibilidade de pensamento negativo não tem espaço nenhum. E eu pensei duas vezes, mas não consegui como é que fala? Entreter a minha mente com a Uhum, ideia, né? uhum, De repente, uhum, eu esqueci, ela foi um pensamento chato, né? Que não tinha espaço nenhum, eu comecei a pensar em outra coisa. uhum. Você se divertiu muito, Joaquim, correndo? Não, divertir em que sentido? Porque Gostou, tem. aproveitou, é muito sofrido, né? Ah, Tô falando assim, desfrutar a corrida, ou não é muito, ou é um preço muito alto. olha, eu sofri muito na preparação mental. Era uma parte que o atleta que vai ouvir isso, ah, 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 ele pode concordar comigo, mas a preparação mental ela é ah, muito difícil, tá? Ela é difícil, ela maltrata muito. Depende do atleta. O atleta que quer vencer, ele se coloca num mundo totalmente desconhecido. Os dragões dele, mentais, eles são
maiores do que a vida, né? Maiores do que o próprio objetivo, que é a corrida, né? Maior do que o desafio da prova. E eu construía os meus dragões, superar os meus dragões internos, mentais. O dragão que eu vou enfrentar vai ficar pequenininho. E durante a vida toda, a minha preparação mental era maior do que a prova em si. E isso era muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Isso foi a expectativa, né? Quando eu falo em dragões mentais, a expectativa. O que você quer para você mesmo? Que tipo de atleta que tipo de desempenho você quer ter na pista? Que tipo de show você vai querer dar para o público que está vendo e para você próprio? Como você quer ser visto por quem está te vendo tal show? Tá? Eu era daqueles que fui aquele atleta que gostava de dar o show. É por isso que eu falei para você que uma forma de me preparar para a competição era visualizar o final. A minha foto no jornal, com o título que eu inventava na minha mente, e isso me ajudava a encarar o desafio em si de forma melhor, porque eu colocava a minha mente acima, além da competição. Agora, você aprendeu isso sozinho ou com o Luiz Sozinho, Roberto? Porque, sozinho. assim, hoje tem um acompanhamento que é fundamental. Naquela época, não sei como era. Não, sozinho. Eu descobri sozinho. É claro que os treinamentos ajudavam nessa preparação mental, né? Você tem que estar bem para você exigir um resultado do tamanho que você queria exigir. Tá? É claro que o treinador, o Luiz, é incrível porque o Luiz ele me deixava à vontade e ele me deixava. Isso fazia parte da minha personalidade também, né? Mesmo no basquete, quando nós perdíamos, alguns atletas só foi uma competição, quando para mim foi uma derrota que me fazia sofrer. Tá? Então eu chorava, outros atletas ficavam calados. E eu acho que esse sentimento, o sentimento de esporte coletivo com esporte individual, ajudou a me fazer mudar para o esporte individual, porque eu queria ficar mais em controle do resultado final. Eu não fui aquele atleta que, eu quero vencer a qualquer custo. Não, eu fui atleta. Não, teve situações que eu sabia, não, eles jogaram melhor do que a gente, eles mereceram ganhar. Nós temos muito trabalho para fazer. Eu perdi essa corrida hoje porque eu tenho mais trabalho para fazer. Então, eu fui sempre crítico na minha preparação, nos meus desempenhos, né? E a expectativa era enorme. Qual é hoje a sua relação com a corrida? Você corre? Corro. Não, hoje eu prefiro correr para manter a forma física, né? Mas eu não participo em competição, porque eu sei, se eu participar, eu vou bagunçar. Aquela corrida não vai ser mais divertida, não vai ser mais para relaxar, só para manter a forma física. Ela vai ser uma corrida psicologicamente, fisicamente diferente, né? Então, os riscos de machucar é enorme. Então, eu tentei voltar a participar de algumas provas de 5 quilômetros, né? Mas aí comecei a machucar muito, então eu falei, não. Hoje eu tento correr, mas é aquela... Ontem, por exemplo, eu queria dar uma corridinha, mas a mente estava rejeitando. Aí eu fui ali na bicicleta, fiz 45 minutos de bicicleta, obtive a adrenalina que eu queria um pouquinho, né? Aqueles químicos que meu corpo estava cobiçando e acabou. Beleza, fiz minha atividade.
A verdade é que você não entra na competição porque você não sabe brincar, é isso? Correto. Correto. É, porque senão começa a cobrar tempo, começa a olhar um outro para um lado, para o outro e você é Não, mas competitivo. o incrível é, até hoje eu marco o tempo nas minhas corridas nos 6 km, nos 10 quilômetros, a 8 quilômetros. Até hoje eu não sei correr sem um relógio, porque Que coisa, hein? desde o início, há 14 anos, o Luiz Alberto, quando não tinha o relógio, o Luiz Alberto fazia o aquecimento, aí bebia um pouquinho de água e falou: "Tá pronto, Gil? Eu estou pronto." Pronto, vai. Ele marcava o tempo, eu corria 5 quilômetros, dava a curva e voltava. Então, o treino era bem deliberado, né? Então, eu sabia, desde o início da minha carreira, que eu tive aquele relacionamento com a medida, com o tempo, né? Então, nunca teve momentos, dificilmente eu saí para fazer uma corrida e não marquei o tempo, porque hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje. Essa foi uma filosofia que eu carreguei durante toda a minha carreira. Não tanto hoje, né? Mas durante toda a minha carreira esportiva. Então, mas hoje você falou que você ainda marca o tempo. E aí? Mas não Às vezes você não importa, se não cobra. importa. Eu não vou nem falar os tempos que eu estou correndo, Eu não vou porque te perguntar também. beleza, beleza, porque hoje eu estou aprendendo a conhecer meu corpo. Tá? O corpo que eu tenho em 57 anos de idade. Tem coisa que. Eu lembro, a última vez que eu fiz intervalo foi o ano passado, 6 tiros de 300 metros. Eu não senti bem. Quando eu acabei o sexto tiro, eu achei que eu fosse morrer. Nunca mais eu quis ter aquele tipo de sentimento e experiência. Tá? Eu faço 200, mas eu jamais vou na pista para fazer tiro de 300. Mas você sabe que assim, muita gente que estava ouvindo a gente, que é corredor, assim, amador, deve estar assim, vai, Bruno, pergunta para ele qual que é o tempo, pergunta qual que é o tempo, tal. Eu não posso perguntar isso para o Joaquim, porque o Joaquim ele não precisa falar de tempo nenhum para ninguém, porque o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que mostrar, ele já fez isso, ele é um campeão olímpico. E às vezes é curioso isso, já conversei com outros atletas assim, Joaquim, que são atletas olímpicos, são medalhistas olímpicos e que hoje correm ou que fazem alguma outra atividade, e o cara às vezes fica perguntando o tempo como se ele tivesse que provar algo para ninguém. E, né, é uma cobrança às vezes que um atleta amador tem e que um campeão olímpico não precisa ter. É. Eu marco o tempo, é uma força de hábito, é um hábito, mas a talvez uma forma de continuar me conhecendo. Tá? Sim, Quando eu era sim. jovem, eu estava sempre desafiando as minhas marcas, né? Eu sei de todas as marcas que eu tenho, de longãos, de um treino, o Luiz Alberto ligava, ele já queria que a informação, né? Talvez o Zeca, se ele ouvir isso, o Zeca vai também. O Zeca já. O Luiz ligava, antes dele falar oi ou boa noite para o Luiz, ele já. Aí ele. 32. 32. O Luiz já sabia que foi 32 minutos que ele correu nas 6 milhas. Tá? O Luiz ele tinha que trabalhar um pouco mais comigo, conversar, porque eu não gostava de ficar falando muito sobre os tempos, né? Uhum, Eu usava aqueles tempos para me conhecer, manter a minha claro. filosofia. Não. Esses 31 e pouco nas 6 milhas, que dá um pouquinho, 6 milhas, um pouquinho menos de 10 quilômetros, é minha melhor marca pessoal. Minha melhor marca pessoal nos 16 quilômetros é 52 minutos. Minha melhor marca nos 5 quilômetros é 14 e 27 na rua, sozinho. Então, são tempos assim que guardava na minha mente que eu queria fazer melhor. Uhum. Tá? Até quando eu parei de correr, eu falei, isso aí nunca. Aí eu morri como atleta. Esse atleta eu nunca mais vou ser aquele atleta. Uhum. Então, hoje eu marco o tempo para conhecer o que o corpo velho gasto
o Joaquim Cruz pode a, fornecer e obter. Mas, acima de tudo, um corpo campeão olímpico, e é isso que a gente valoriza, e por isso que é um privilégio aí conversar com você e te ouvir. Obrigado, viu, Joaquim? Eu que agradeço. Muito obrigado, hein? Olha, foi realmente uma aula e a gente só tem a agradecer. Espero um dia vê-lo também aí, conhecê-lo pessoalmente. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Tchau.